E esta semana eu falei com a chefe do setor de vacinação em Camaquã e me surpreendi pelo baixo número de vacinação e principalmente, eu fui atrás da vacina da gripe, tá? Mas descobri que outras vacinas estão tendo uma queda impressionante. Vacinas essas que não temos dúvida da certeza e do histórico que ela tem no Brasil e no mundo da sua eficácia. Então peço atenção aí, pais, mães, vós, tindos, né? Todo mundo aí que está nos ouvindo. O assunto é extremamente interessante. Se quiser pegar um papelzinho, uma caneta para anotar aí, porque nessa conversa que eu tive agora no intervalo com a Daniele Rain e com a Drica, eu contei 11 vacinas, no mínimo 11 vacinas, que são vacinas que estão dentro do rol de vacinas disponíveis à população brasileira. Daniele Rain, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Então, como a gente vinha falando, né? Essa chamada, principalmente para os pais e cuidadores, para se atentarem às carteiras de vacina das crianças, principalmente, né? Então, vamos começar por aí. O calendário básico vacinal vem se completando e complementando com vacinas na disponibilidade do SUS cada vez mais. Sim. E isso é ótimo, porque são vacinas que até bem pouco tempo as pessoas só tinham acesso se fosse na rede privada. Exato. Né? Como é o caso da meningo ACWY, que quando a gente teve surtos de meningite, foi assim uma busca desenfreada, nem tinha vacina suficiente mesmo sendo paga. Hoje ela é ofertada dentro do calendário para os adolescentes, dependendo da época, para os profissionais de saúde também, e linha de frente de pessoal que trabalha em UTI, no hospital, enfim. Mas a gente quer chamar atenção porque o que a gente nota? Que muitas vezes as pessoas não conseguem buscar o serviço em função de horário de trabalho, né? Então, pensando nisso, nós começamos mês passado a abrir dentro da Secretaria de Saúde, tá? Aqui no prédio junto ao INSS, ali, ó, Previdência Social, a unidade para todas as vacinas do calendário básico e campanha. Então, isso inclui a vacina do Covid para todas as faixas etárias e a vacina da gripe, além das vacinas, aquelas que estão na carteirinha da criança, e do adolescente, do idoso e do adulto, toda segunda, quarta e sexta, sim, das 18 às 23 horas. Então, contempla, inclusive, a população que trabalha até em mercados, né, em farmácias, que tem um horário estendido, consegue se deslocar até a secretaria, que é um local mais central. Tá? Sim. E é como toda a empreitada que a gente faz em vacinação, qualquer serviço que a gente abre, no começo o pessoal demora para procurar, não acredita muito, né? Mas está aberto mesmo nesse horário? Mas sim, nós temos profissionais vacinadoras, a gente trabalhando em revezamento, né? E bebês, crianças, então toda a população que tem vacina para fazer pode procurar, além do horário normal de atendimento de todas as salas, e nós temos 5 no município. A Secretaria de Saúde está aberta com as vacinas disponíveis, não temos nenhuma vacina em falta no momento. Sim. Para atender a população e colocar o calendário básico em dia e também encerrar esquema de Covid e tomar a sua dose da vacina contra a influenza. Que é uma que está no calendário e casualmente tem mês. Deixa eu perguntar o seguinte para a Drica aqui. Eu vou ler para o pessoal, só para me ajuda a interpretar, Drica, aqui, por favor. A vacina da gripe, ela está está na agenda nacional da vacina e ela hoje compreende vacina, está liberada para todas as cidades, certo? Certo. Certo, vamos ver aqui.
A poliomielite, ela é obrigado a ser dado para as crianças a partir de que idade? Bom, a gente tem um calendário vacinal bem extenso, né? Conforme a enfermeira Daniele estava nos passando. O que acontece? A poliomielite é contra a paralisia infantil. Ela inicia na forma injetável, que a gente diz, que é a picadinha, né? A partir dos 2 meses de vida. 2 meses. Isso. A partir de 1 ano e 3 meses, ela passa... A partir de 1 ano de idade, ela passa a ser oral. Então, quando tem campanha da gotinha, a partir de 1 ano, essa criança passa a fazer a gotinha. E aí antes de 1 ano, ela faz... Anualmente isso. Isso. As campanhas normalmente têm sido. Teve agora um período que a gente não teve mais campanha da paralisia. Ela tinha sido dada como erradicada. Mas, infelizmente, pela falta, às vezes, de procura da vacinação, algumas doenças acabam se manifestando, justamente por conta das pessoas, dos pais, às vezes, familiares, por algum motivo não conseguirem levar as crianças para vacinar. Então, a gente teve campanha de pólio, né, da gotinha. E a partir de 1 ano de idade passa a ser gotinha, que a gente chama, né? Passa a ser oral a vacinação. Então, a gente faz com 1 ano e 3 meses, né? Depois, durante as campanhas, a criança volta a fazer a gotinha. Até que idade a polio é exigida que se Menores de 5 anos. Até 5 anos. Até 5 anos incompletos. Então, se a criança tiver 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela faz a gotinha ainda. Tendo a campanha, tá aberta. Então, a poliomielite voltou a campanha em função... Agora a gente não está em campanha. A gente aguarda as datas do Ministério, mas ano passado a gente teve campanha novamente, né? Mas provavelmente teremos, né? Nós estávamos falando aqui, Odrica e Dani, alguma vacina, por exemplo, que a gente tomava quando viajava. Precisava ir para o Nordeste, precisava ir viajar para o exterior. Era uma exigência ter vacina da febre amarela. Por que a febre amarela entra no calendário de vacinação, no rol de vacinas disponíveis disponíveis, não só disponíveis, mas que também é entendido que é preciso vacinar? A febre amarela, nós começamos a vacinar em 2009, se não me engano, 2009 foi a primeira campanha forte, assim. Que começaram a surgir casos da doença mais para o sul. Hoje, Camaquã é considerada zona endêmica, né? Não é endêmica. Não tivemos casos aqui, mas a gente faz parte de uma região. Município limítrofe, né? Então, municípios que fazem limite de divisa com Camaquã já tiveram casos. Então, tem que fazer como uma vacinação. Na verdade, ela faz parte do calendário básico vacinal para criança. A primeira dose aos 9 meses e depois um reforço com 4 anos. E aí não precisa fazer mais. Adultos que não tenham nenhuma dose, é uma única dose, na vida e acabou. Então, se considera imunizado. As pessoas que já fizeram, como nós, a gente fez em 2009. Então, vamos fazer... Antigamente existia um reforço, hoje não tem mais. Mas quem fez aí 2009, 2010 faz um reforço? Não faz. Não faz reforço. É considerado vacinado. Se tem a comprovação, é considerado vacinado. A menos que não tenha comprovação vacinal. Sim, entendi. A pessoa, de alguma forma, não tem acesso ao comprovante vacinal, não se achou no sistema por algum motivo, aí entendi. Toda pessoa que não tiver comprovação vacinal, a gente não considera vacinado. Entendi. Tem que ter o comprovante. Bom, então febre amarela, uma dose, a pessoa já maior de idade, uma dose. Covid, eu quero saber, eu falei na gripe ainda não, né? Falei na gripe. Eu queria saber os índices da gripe que eu queria que vocês me dissessem. Como é que está hoje Camaquã? Assim, hoje de manhã eu ainda não olhei, mas dados da semana passada, tá? Certo. O Brasil está com 51% de vacinação a nível nacional, né? A média dos grupos prioritários, tá? O Rio Grande do Sul, 52%. E Camaquã também, 52%. Os grupos prioritários. Tá? Embora esteja liberado para toda a população acima de 6 meses, a gente continua fazendo levantamento por grupo prioritário. Porque, na verdade, a gente precisa atingir a meta de 90% da população do grupo prioritário vacinado. Busca ativa.
Vocês já fizeram? Então vamos lá. Tá, O que vamos nós lá. fizemos? Tá, vamos né? lá. Tentar Então, achar onde é que tá a nós- turma que tem que te vacinar. Vamos lá. Nós começamos vacinando no interior. A gente fez o inverso. contrário, o inverso. A gente sempre Boa. começava na sede cidade, isso. e depois fazia o interior. A gente começou no interior. Então a gente foi em todos os roteiros onde vai o médico. Então contemplando todas as localidades ou proximidade para vacinação. Foi bom, foi melhor do que quando a gente fazia no sábado. Coisa Atingimos boa. um público maior, tá? Então isso tudo foi feito todo o interior, foi 1 mês e meio mais ou menos. Nós fizemos vacinação domiciliar de acamados, domiciliados e deficiente permanente, tá? Tem uma área que não foi feita do centro, mas agora até o fim de julho a gente termina essa área. Sim. Que a agente comunitário está afastada, ela retorna. Então, assim, ó, é uma pequena parte do centro Certo. que não foi vacinada. Nós abrimos sábados até o início de junho, um sábado sim, um não. Vamos retomar essa disponibilidade também agora a partir do próximo mês. Está eu falando acredito. para grupo prioritário, tentando buscar o grupo prioritário. Mas aí Bom, vacinando sim. todo mundo, né? Tá. A gente tá liberado para todo mundo. Mas os prioritários, por exemplo, asilos. A gente fez todos Todos. os asilos, Tá. todos os acamados, os E domiciliados. onde é que está o resto aí, os outros 48% dos prioritários? Principalmente as crianças, muito baixo, 29% das crianças foram vacinadas até agora. E aí a gente... Aí é pai e mãe. É pai e mãe. Os idosos está em 59% mais ou menos. Então, também os idosos que não são acamados não estão procurando também. Ainda tem muita gente para se vacinar. Professores, baixíssima procura. É mesmo, professor. E eles... É estranho porque a gente comenta... Foi um grupo que nos pedia muito, né? A eles- gente que Pois trabalha eu em vou- vacinação há muitos eu- anos eu- era um grupo que nos pedia muito. E que o Ministério da Saúde não foi assim, mas teve Entendeu um passo a passo, essa- assim, e entendeu que realmente era muito importante. E hoje eles fazem parte do grupo prioritário. Não. E hoje a procura é menor do que antigamente, quando eles não faziam parte dessa etapa da campanha. Atenção, CEPERGS e Associação dos Funcionários do Município aqui, só para dizer uma coisa. Eu me lembro na época do Covid, posso falar isso porque passava por aqui, professores exigiam ser os primeiros a ser vacinados no Covid. Eu gravei isso aí. Foi ou não foi? Confirma ou não confirma? E agora, os professores que tem na sua turma 20, 30 alunos, que um deles pode estar gripado ou não, onde estão os professores que tinham que dar o exemplo de ser os primeiros a ser vacinados aí? Eu posso falar para vocês, não, mas eu falo. Porque na hora de pedir prioridade para estar na fila, entrar na fila da frente, pediram e conquistaram pelo direito. Agora, fila da gripe, vacina da gripe, à disposição de vocês, professores, não irem vacinar e não ser exemplo para os seus filhos, para os filhos, não, para os seus alunos. Bom, impressionante. Professor, então, baixíssima vacinação. O que mais? Gestante, puérpera, pessoas com deficiência. Me ajuda, Drica. A gente tem todos os Profissional da pacientes saúde. crônicos, né? Os profissionais da saúde ainda é uma procura razoável, né? Em vista dos outros grupos. E puérpera a gente adotou assim, mas é baixo ainda. E mesmo puérpera assim. a gente adotou um sistema assim, como a gente tem 2 dias na semana que a gente atende os recém-nascidos, que a gente precisa fazer uma vacinação específica, coleta de teste do pezinho, isso tudo é feito pela Secretaria da Saúde, tá? Sim. Tanto aqui quanto na frente do hospital. Então, a mãe chegou lá, enquanto está fazendo a documentação do bebê, já é perguntado e ofertado. Puérpera, né? Então, já pergunta se entendi. fez a vacina da gripe, fez a vacina da gripe durante o pré-natal, como é que foi o pré-natal, quais as vacinas que foram feitas. Se a mãe não fez a vacina da gripe, a gente já aproveita a oportunidade. Então aproveita. Até porque a gente sabe que uma mãe que ganhou bebê há poucos dias, muitas vezes é difícil para ela sair de casa várias vezes. Então, tudo que é possível ser feito naquele momento para facilitar a vida dessa mãe, a gente já adota essa rotina, né? Então, a mãe chega lá,
A colega já questiona. Fez a vacina da gripe, fez o pré-natal, fez o, né? Como é que faz uma triagem, uma entrevista para saber um pouquinho, que é muito Entendi. importante também o atendimento tanto à gestante quanto à puérpera depois, né? Me diz uma coisa, eu não sei se bem cabe para vocês, mas, por exemplo, quem está no Bolsa Família hoje? Isso é feito acompanhamento. É exigido, é que assim, a vacinação não é obrigatório, né? Mas quem recebe Bolsa Família é obrigatório, sim. É obrigatório. Faz parte das exigências Tá, para mas então no receber o Bolsa Família nós temos, por exemplo, 100% dos casos atingidos. Ou ainda tem dificuldade? Quando não... Para poder fazer a pesagem, Tá. a família tem que passar pela sala de vacina e tem que colocar o calendário em dia. O que acontece? Chega mães que nos últimos 6 meses, porque a cada 6 meses ou a cada 4 meses, Sim. não fizeram nenhuma vacina. Quando é bebê, em 6 meses tem... O que às acontece, vezes 8 vacinas em dependendo atraso. da idade dessa criança, nós nem sempre conseguimos fazer todas. Até porque a gente tem não é um limite, mas a gente tem locais de aplicação que nem sempre a gente, às vezes em 6 meses, dependendo da idade dessa criança, foi que nem a Dani disse, essa criança está com muita vacina. Então, nem sempre a gente consegue colocar todo o calendário em dia, porque às vezes a gente não tem vias, né, de administração o suficiente para a gente ter uma ideia da quantidade. É uma judiaria, porque muitas vezes perde vacinas tem importantes. vacinas importantes E que outra, perde. a gente faz o máximo que dá. A criança, com certeza, fica com medo de voltar. Mas aí, daqui a 6 meses, quando tiver que fazer de novo, vai ser quando a gente vai conseguir pegar essa criança para vacinar de novo. Entendi. Entendeu? Então, isso acontece, aí é meio não infelizmente. obriga. Então, Bolsa Família é meio não obriga. Guria, nós estamos aqui com 10 e pouco, quase 9h32, então 15 minutos de entrevista. Eu não cheguei na metade das vacinas ainda, viu? Mas como é interessante isso aqui, viu? Que assunto bom isso. Se a gente for pensar assim, ó, o bebê nasce, tá? No hospital, nós temos uma equipe que vai no hospital durante a semana e faz a vacina da hepatite, que é contra a hepatite B, que é para ser feito, né, no recém-nascido o quanto antes. Então, a primeira vacina é essa, é a da hepatite. Se a mãe tem alta durante o final de semana, vai ter que procurar a rede para fazer. Aí faz a hepatite e faz a vacina da BCG, que é contra... Não sei se acho que tu não colocou aí a BCG, agora me lembrei. Formas graves de tuberculose. Isso. Tem mais essa, BCG. Que é aquela no bracinho, que fica... Eu botei por outro nome aqui, mas vamos... É pentavalente? Não, é a BCG, não BCG. colocou. Isso. Tá. Ela é aquela no bracinho, Tá, que a gente, sei, no meu tempo, a gente fazia quando ia pra escola, que ficava Sim, aquela. uma mácula, uma pústula, saía, Sim. né? Enfim. Então, no hospital tu consegue pegar, na Bolsa Família tu consegue pegar, nos asilos conseguiram fazer. Quem tá solto é que não foi fazer as vacinas ainda. Solto, eu digo assim, tá na rua, perambulando, no supermercado, não fez vacina de gripe, que é uma importante, e que tá baixo os índices. Bom, deixa eu falar desse Covid para ti. Tem vacina de Covid ainda? Está Tem sobrando? vacina de Covid. Como é que tá? Como é que tá os índices? Como é que agora mudou tudo, né, Dani? Eu não sei como é que funciona. Nós temos funciona assim. Quem não tomou nenhuma dose de Covid ainda, tem que fazer 2 doses da vacina monovalente, porque agora a gente tem a monovalente e a bivalente. Tá. E acredite, para nossa surpresa, Ainda tem. aparece pessoas que não têm nenhuma dose de Covid ou que fizeram uma dose só na vida. Eu conheço gente que não tomou nada, nenhuma Que vacina. pra mim ainda é uma surpresa quando uma pessoa entra lá e aí eu digo, não, é bivalente? Não, monovalente. Aí a gente olha assim, não, nunca se vacinou por Covid ainda. Ainda existe. Mas isso a gente sabe. Bom, e aí o pessoal também está disponível. Quem chegar lá com a carteirinha de vacinação tem vacina. Monovalente, bivalente, nas 5 salas de vacina do município. Tá? O que Vacinação para adolescente e criança na Secretaria de Saúde. Então, abaixo dos 12, então, de 6 meses até 11 anos, Tá, só na Secretaria de Saúde, segundas e sextas. tá. Na secretaria. Ok. Isso. Depois nós vamos traduzir isso aqui. Bom, Covid tá aí. A vacina toma quem quer. Pentavalente. A Penta é uma vacina que é feita com 2, 4 e 6 meses. Tá. Tá. E isso também tem tido
brecha nesse espaço. Eu pergunto o seguinte, se o hospital nasceu uma criança no hospital de Camaquã, vocês são informados que nasceu uma criança de Camaquã no hospital? Não. Ela é informado pelo Sinan. Sinasa. Não, eu pergunto sobre acompanhamento, assim, né? É que, na verdade, nas essa unidades criança básicas já fazem. Tem O as acompanhamento unidades não é a e gente. normalmente hoje a gente tem o serviço de pediatria no município, né? Tá. Então, normalmente o hospital já, durante a semana, marca essa consulta com o pediatra e a paciente já recebe as orientações dentro da carteirinha. Vai um bilhetezinho, digamos Sim. assim, um lembrete. Da coleta do teste do pezinho, né? Que é feita nos dias e os horários que são feitos, os locais que ela pode procurar. E a vacinação contra a BCG. Tá. Né? Então, essa criança normalmente, quando nasce durante a semana, também sai com a consulta agendada, né? Com o pediatra, ou se é no final de semana que esse bebezinho nasceu e deu alta, um bebezinho de parto normal, geralmente se nasceu no sábado, domingo dá alta. Existe um número de telefone, né? Que é passado para essa paciente, para ela mandar o WhatsApp e agendar. Então, na verdade, é toda uma logística, né? Porque Entendi. ela procura o serviço de pediatria, a vacinação, a coleta do teste do pezinho. A gente, na quinta-feira, a gente faz os recém-nascidos. As mães, muitas já estão lá para consulta com o pediatra. Tá. E aí é toda aquela questão da gente tentar otimizar o serviço. Vai para o pediatra, faz BCG, faz a coleta do teste do pezinho, vê se esse bebezinho recebeu a hepatite ou não, né? No hospital, Não é por desinformação a não vacinação dessas crianças, desses bebês recém-nascidos, porque desde o hospital já vem com esse material, né? Isso. O que acontece muitas vezes? A mãezinha recebe as orientações, mas pós-parto, às vezes não se deu conta. Às vezes ela chegou lá, eu não sabia. A gente abre a carteirinha e acaba achando os informativos ali, mas às vezes, enfim, né? Na hora da alta, naquela questão do pós-parto, acaba não absorvendo todas as informações, mas depois elas procurando o serviço, normalmente a gente abre as carteirinhas e está tudo ali. Vamos fazer o seguinte, gurias, eu vou precisar de um minuto mais para vocês aqui, que eu vou ter que fazer um intervalo. E nós voltamos aqui. Nós estamos na vacina pentavalente, nós temos pneumonia, nós temos meningocócica, tem varicela, antitetânica, HPV, tem a rota, hepatite A e B, DTPA e a BCG aí. Então, para as crianças. só um pouquinho. Agora sim, deu. Tá, então vamos lá. Retomando então o que tem que vacinar para a Covid, para completar o esquema. Crianças, bebês, fazem 3 doses de Covid Baby, tá? Até menores de 3 anos. Até 11 anos são 2 doses e mais um reforço. E adolescentes de 12 a 17 também são 2 doses mais um reforço. A menos por indicação médica, aí faz mais um reforço com a bivalente ou imunossuprimidos. E adultos, pelo menos 2 doses monovalente e a dose de reforço bivalente. Ah, mas eu já fiz 4 doses e aí agora tem que fazer a bivalente e encerra o esquema. 4 meses da última dose. Os reforços são sempre 4 meses da última dose. Bom, pneumonia. O que nós temos de vacina? A partir de quando está disponível a pneumonia? Então, assim, a gente tem de rotina a pneumo 10, que é para bebês, né? 1, 2 e 4, e depois tem reforço. E a gente tem os imunobiológicos especiais, que eu acho que a gente nem vai falar, porque são uns quantos também. Então, a gente termina com um calendário básico. Mas, assim, junto com a campanha da gripe, a gente utiliza também a pneumo 23 para aquelas pessoas que são acamadas e asiladas, né? Sim. Então, faz parte, junto com a rotina da gripe, a gente faz a pneumo 23. Certo. A 2 meses de idade já pode fazer a vacina da pneumonia. É a primeira dose. Primeira da pneumo dose, 10. 12 meses. Uhum. Da meningo, como é que está a questão da vacinação? Meningite, né? Para bebês com 3 e 5 meses, depois um reforço. E depois, quando adolescentes, aí faz a meningo ACWY. Sim. Junto com HPV. Então nós temos outra vacina para nenê de 3 a 5 meses. Quer dizer, tem uma quantidade grande de vacinas para bebês aqui. Varicela, por exemplo, é um assunto que pouco se fala.
Mas a varicela, ela tá disponível também no calendário, tá? Com 1 ano e 3 meses. Sim. E depois ela faz um reforço novamente com 4 anos. Hoje a gente tem disponível na rede SUS, tá? Aí vem aquilo que a gente estava conversando no intervalo, né? Que antigamente essas vacinas, na época dos meus filhos, por exemplo, era só na rede privada. Hoje o SUS disponibiliza, né? A vacina contra a varicela, que seria a catapora, né? Muito importante, principalmente hoje em dia as crianças ficam muito nas creches, né? A gente mudou muito a questão cultural, as mães trabalham fora, enfim. E elas fazem com 1 ano e 3 meses, junto com a dose do sarampo, uma dose. E com 4 anos de idade fazem um reforço. Muito bom. Antitetânica. Essa vacina aqui é quase que exigido assim para quem trabalha, para quem. Mas a antitetânica tem tido também da carteirinha de vacinação assim uma boa procura? A antitetânica é uma vacina das poucas que a gente, se não, tirando a gripe, que é anual, a antitetânica que tu faz de tempos em tempos. Então, a antitetânica tu faz com 2, 4, 6 meses, que é a penta. Depois tu faz reforço com 1 ano e 3 meses, depois com 4 anos e depois a cada 10 anos. Sim. Então são tipos diferentes. Então é a penta, depois é a DTP, depois é a DT, que é a adulto. Tá. E ainda as gestantes fazem a DTPA em cada gestação. Mas quem trabalha em... Principalmente agricultor e quem trabalha na rua. Pois é, isso que eu ia te falar. Faz a DT a cada 10 anos. Tem que tomar a cada 10 anos. Todo mundo, na verdade. Todo mundo. Pois é. Eu acho que eu já estou na minha... A vacina contra a hepatite B, que é ofertada para adultos, e são 3 doses, uma vez na vida também. E lembrando que no caso da gestante que faz a DTPA, que também tem o componente da antitetânica, é toda a gestação. Foge da regra de a cada 10 anos. A DTPA é uma vacina ofertada para gestantes, protege o bebê contra coqueluche também, e ela é feita a cada gestação. Ah, entendi. Então, se eu fizer esse ano Então, e ano que vem eu engravidar de novo, eu vou fazer de novo. Se esse ano tiver bebê, ano que vem, porventura, engravidar novamente, vai fazer de novo. Entendi. Não, tá certo. Bom, antitetânica. HPV também nós estávamos falando sobre isso, né? Foi dado essa vacina primeiro em meninas e depois entrou os gurizinhos junto na vacina. De 9 a 14 anos. Como é que tá isso, hein? Meninos e meninas. Tá? Até a gente está com um projeto piloto que foi uma ideia que surgiu com uma colega nossa, a Graciela, lá nos 3 bairros, tá? Ela já está em andamento e se a gente conseguir ter um bom resultado, a gente vai expandir para as outras escolas no município. Então, ela vai fazer na escola HPV e meningo. E os guris, as meninas estão vacinando? Como é que está essa participação dos meninos e das meninas? Como mudou a faixa etária e o aprazamento, então os meninos mesmo era aprazado para 11 anos, agora é com 9. Então as crianças chegam, principalmente vem para fazer gripe ou vem para fazer Covid, a gente já faz a vacina ou já apraza para, né, reorganiza o calendário vacinal. É que não é fácil, né? Gurizada, mas principalmente assim, com carinha de adolescente, é mais difícil de tu vacinar, né? Quase que não obriga. Na verdade, nessa idade ainda os pais acompanham, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade só na questão das carteiras, porque às vezes, assim, eles acabam entendendo que aquela criança tem que ter uma outra carteira, porque agora é adolescente. Não é que a gente não possa disponibilizar, mas a carteira ideal, a carteira que a gente gosta mesmo, que está ali todos os registros, é a da infância, né? Que quem consegue guardar até a fase adulta é muito importante mesmo, porque ali está o registro de tudo que foi feito. Isso é uma... Então, como os pais acompanham, normalmente quando a gente tem acesso a essa criança para alguma campanha, a gente já procura
verificar toda a carteirinha ali, para saber se mudou alguma coisa que possa ter mudado, para orientar a questão da importância daquela vacina, para combinar se vai fazer no mesmo dia que já está fazendo a gripe ou Covid, ou se quer vir depois de 15 dias, que é o intervalo que a gente utiliza. Mas a gente procura enfatizar bem a importância de retornarem aos pais, né? Nessa idade eles ainda vão acompanhados. Vamos acompanhar. Bom, hepatite A e B. Isso é um processo novo de vacinação. Hepatite A. A hepatite B a gente já falou. Hepatite A é com 1 ano. 1 ano. A hepatite A entra no calendário, né? Com 1 ano e 3 meses, a gente tem uma rotina de vacinação, que é a DTP, VOP. A gente faz a hepatite A, a tetra e a tríplice viral. Sim. Ai, tudo isso. Então, uma criança que chegou lá, por exemplo, com 1 ano, se vacinou e esperou 6 meses para retornar, quando ela chegar lá, ela vai ter todas essas vacinas para fazer. E, às vezes, a criança não foi fazer as de 1 ano, quando ela chega lá com 1 ano e 6 meses, que acontece, ela tem toda essa rotina de 1 ano, que tem a tríplice viral, a primeira dose, tem a da pneumonia, da meningite, e a gente tenta colocar alguma dessas outras vacinas de 1 ano e 3 meses, porque, na verdade, às vezes essa criança chega lá com quase 2 anos, com 1 ano e 8 meses, com 1 ano e 7 meses. Então, a gente procura, da melhor forma possível, fazer o que a gente consegue, né? O que é possível fazer naquele momento. A Mara Duarte perguntando se tem vacina na Secretaria da Pneumonia. Já está confirmado, então, Mara, já está respondido aqui. O pessoal, eu estou fazendo algumas perguntas para acelerar um pouquinho o programa. As hepatites A e B já estão na Secretaria. A hepatite A é só na rotina para criança. Tá. Hepatite B tem disponível e para toda a idade. Toda a idade na Secretaria. BCG é a vacina aquela que nós tomávamos quando criança, e a DTPA. Da gestante, nós já falamos também. Da gestante. Bom, ficou a rota para trás. A rota é contra formas graves de invaginação intestinal. Sim. Né? E contra o rotavírus, né? Por isso que é a rota. Então nós temos aqui... E é tomada por bebês, com 2 e 4. Pessoal, para nós concluir aqui a entrevista, a Dani e a Drica estão falando o seguinte: na Secretaria de Saúde do município, segundas, quartas e sextas-feiras, tem um esquema de plantão, vamos botar assim, né? Pode ser. Que é especial para poder atender pessoas que estão trabalhando, têm dificuldade de sair do trabalho, entre 18 horas e 23 horas. Na Secretaria, quem contorna o prédio de Secretaria... Pela entrada da Bernardo Vieira Dias. Na entrada de trás aqui, né? Como é que chama? Aí entra lá pela frente da Secretaria, lá na rua que passa Próximo ao no Nacional. Tá. É pela entrada da Secretaria, daí não é na sala de vacina. Ah, isso aí. Então é pela entrada da Secretaria das segundas, quartas e sextas. Se você está disponível, pode fazer essas vacinas na Secretaria. E olha, abrir 5 horas ali para atender a turma, né? Das 18 até as 23, é para que as pessoas não tenham desculpa que não tem tempo, né? Tem o profissional e tem as vacinas disponíveis. Então a gente espera, né, que a população possa aderir à vacinação e a gente colocar todas as carteirinhas em dia, colocar a vacinação em dia, chegar na meta da gripe. Nós temos também a vacina disponível na unidade da Pacheca, lá no interior, na segunda sexta-feira de todos os meses. Então, quem tem carteira atrasada, o interior é mais difícil de vir, lá é bem distante, né? Então, fica mais próximo, já sabe. Toda sexta-feira, segunda sexta-feira de cada mês, tem todas as vacinas do calendário disponível lá na Pacheca.